Ouro Preto, uma joia histórica no coração de Minas Gerais, famosa por suas ruas de paralelepípedos e arquitetura colonial, estava prestes a se transformar para sempre. Antônio Branco, um contador íntegro e respeitado por sua comunidade, jamais imaginou que um simples ato de honestidade, devolver um maço de dinheiro encontrado na calçada, desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces da cidade. Enquanto Antônio enfrentava não apenas as tentações, mas também as complexas redes de corrupção e injustiça que permeavam o lugar, não sabia que sua vida e a de todos ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Em meio a esse cenário, surge Beatriz, uma jovem contadora determinada e visionária, que se torna não apenas sua aliada na luta pela integridade, mas também sua companheira em uma jornada de amor e transformação. O que poderão alcançar essas duas almas dedicadas? Como um ato de bondade e justiça pode inspirar toda uma cidade a se levantar e lutar por um futuro melhor? Vamos descobrir. Mas antes de mergulharmos nessa história de desafios e superação, comente de onde você está nos assistindo hoje. Se você gosta de histórias cheias de reviravoltas e justiça social, não se esqueça de se inscrever para mais relatos inspiradores como este. As ruas de paralelepípedos de Ouro Preto brilhavam sob o sol da tarde, refletindo a luz em suas pedras polidas pelo tempo. Antônio Branco caminhava com passo tranquilo, sua figura alta e esguia se destacando entre os coloridos edifícios coloniais. Sua pele morena contrastava com a camisa branca impecável que sempre usava, um vestígio de seu passado como contador. Enquanto avançava pela rua principal, seus olhos pousaram em algo incomum, um maço de notas jogado descuidadamente na calçada. Antônio parou, olhando ao redor para ver se alguém mais havia notado. A rua estava quase deserta, apenas alguns turistas distraídos passavam sem prestar atenção. Com cuidado, ele se abaixou e recolheu o dinheiro. Ao contar, seus olhos se arregalaram. Eram 10.000 reais. Uma soma que para muitos em Ouro Preto representava um mês inteiro de trabalho. Por um momento, Antônio sentiu o peso da tentação. Com esse dinheiro, poderia comprar os suprimentos que tanto precisava para seus remédios caseiros, ou até mesmo se dar ao luxo de umas pequenas férias. Mas tão rápido quanto chegou, o pensamento se desvaneceu. Antônio sabia que esse dinheiro não lhe pertencia e que alguém devia estar desesperado procurando por ele. Sem hesitar mais, dirigiu-se à delegacia local. O policial de plantão, um jovem chamado Carlos, olhou para ele com surpresa quando Antônio lhe entregou o dinheiro. Seu Antônio, tem certeza de que quer entregar? Ninguém saberia se o senhor ficasse com ele, disse Carlos, claramente impressionado com a honestidade do homem. Antônio sorriu suavemente. Carlos, a riqueza não está no que temos, mas no que somos. Este dinheiro não me pertence, e alguém precisa dele mais do que eu. Ao sair da delegacia, Antônio não tinha ideia de como esse simples ato de honestidade estava prestes a mudar sua vida e a de toda a comunidade de Ouro Preto. Do outro lado da cidade, em sua pequena mas acolhedora padaria, Mariana Viana amassava o pão do dia seguinte. O aroma de fermento e canela preenchia o ar, misturando-se com o som da rádio local que ela sempre mantinha ligada. De repente, uma notícia chamou sua atenção. E em outras notícias, um ato de honradez comoveu hoje nossa comunidade. O senhor Antônio Branco, conhecido por seus remédios naturais, encontrou e devolveu 10.000 reais às autoridades. Este gesto, Mariana parou de amassar. Suas mãos cobertas de farinha pararam no ar. Ela conhecia Antônio, como a maioria em Ouro Preto. Era o homem gentil que sempre tinha um remédio para qualquer mal-estar, que nunca cobrava mais do que seus clientes podiam pagar. Sem pensar duas vezes, ela pegou o telefone e discou um número familiar. Alê? Sou eu, Mariana. Você ouviu as notícias? Temos que fazer algo pelo Antônio. Do outro lado da linha, Alexandra Ribeiro, professora primária e amiga de infância de Mariana, ouvia com atenção. Ambas sabiam que este era o momento de retribuir toda a bondade que Antônio havia derramado sobre a comunidade ao longo dos anos.
Enquanto isso, em sua modesta casa nos arredores de Ouro Preto, Antônio se preparava para dormir, alheio aos planos que estavam sendo tecidos em seu nome. Ele olhou pela janela para as estrelas que brilhavam intensamente sobre as colinas de Minas Gerais e sorriu. Havia feito o certo, e isso era tudo o que importava. O que Antônio não sabia era que seu ato de honestidade havia posto em movimento uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de toda a comunidade de Ouro Preto. O destino havia lançado os dados, e o jogo mal começava. A notícia do ato de honradez de Antônio se espalhou por Ouro Preto como fogo em um campo seco. Em cada esquina, em cada café e praça, as pessoas falavam do homem que havia devolvido uma pequena fortuna sem pensar duas vezes. Mariana e Alexandra se reuniram na padaria no dia seguinte, determinadas a fazer algo especial por Antônio. O sino da porta tilintou quando Alexandra entrou, trazendo consigo o aroma fresco da manhã e um sorriso cúmplice. "E então? O que você pensou?" perguntou Mariana, servindo 2 xícaras de café fumegante. Alexandra sentou-se, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Fiquei pensando a noite toda. Que tal se organizássemos uma arrecadação de fundos? Mas não qualquer arrecadação, uma secreta." Mariana arqueou uma sobrancelha, intrigada. "Secreta? Como?" "Bem, conhecemos o Antônio. Se ele souber, provavelmente recusará qualquer tipo de ajuda. Então, vamos fazer isso sem que ele saiba. Podemos envolver toda a comunidade. Arrecadar fundos para ajudá-lo a abrir um espaço onde possa compartilhar seus conhecimentos de medicina natural." Os olhos de Mariana se iluminaram. "É perfeito. Ele sempre quis ter seu próprio local, mas nunca teve os meios. Assim, no aconchego da padaria, nasceu o Projeto Esperança, como decidiram chamá-lo. Durante as semanas seguintes, Mariana e Alexandra se tornaram conspiradoras benévolas, organizando eventos discretos, vendendo bolos em segredo e batendo de porta em porta para arrecadar fundos. A comunidade respondeu com entusiasmo, desde as crianças que doavam suas economias até os empresários locais que contribuíam com somas generosas. Todos queriam fazer parte deste ato de gratidão coletiva. Enquanto isso, alheio a tudo isso, Antônio continuava com sua rotina diária. Todas as manhãs, saía para coletar ervas nas colinas próximas. Preparava seus remédios e atendia quem precisava no pequeno consultório improvisado em sua casa. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado local em busca de ingredientes, Antônio encontrou-se com Rogério Fernandes, o dono da prestigiada firma de contabilidade de Ouro Preto. Rogério, um homem de negócios respeitado e temido igualmente, aproximou-se de Antônio com um olhar de curiosidade. "Senhor Branco, posso falar com o senhor por um momento?" perguntou Rogério. Sua voz suave, mas autoritária. Antônio assentiu, surpreso com a atenção do empresário. "Claro, senhor Fernandes. Em que posso ajudá-lo?" Rogério o guiou para um café próximo, pediu 2 cafés e, uma vez sentados, foi direto ao ponto. "Tenho ouvido muito sobre o senhor ultimamente, senhor Branco. Seu ato de honestidade impressionou muitos, incluindo a mim. Mas também me disseram que o senhor costumava ser um contador de destaque." "É verdade." Antônio baixou o olhar para seu café, as lembranças de sua vida passada flutuando na superfície escura do líquido. "Sim, senhor, há muitos anos." "E o que o fez deixar?" perguntou Rogério, genuinamente intrigado. Antônio suspirou, seus olhos perdidos na distância. "A vida tem formas curiosas de nos ensinar, senhor Fernandes. Houve um tempo em que acreditei que o sucesso se media em números e contas bancárias. Mas a vida me mostrou que há riquezas que não se podem contar." Rogério assentiu, um sorriso enigmático em seus lábios. "Entendo. Mas me diga, senhor Branco, e se eu lhe oferecesse a oportunidade de combinar ambos os mundos, sua experiência em contabilidade e seu desejo de ajudar a comunidade?" Antônio o olhou, confuso. "Não entendo, senhor Fernandes. Estou lhe oferecendo um cargo em minha empresa, senhor Branco. Um cargo onde possa usar suas habilidades contábeis para beneficiar não apenas a empresa, mas também a comunidade. Pense nisso, por favor." Com essas palavras,
Rogério se levantou, deixou dinheiro para os cafés e partiu, deixando Antônio imerso em um turbilhão de pensamentos e emoções. Naquela noite, enquanto preparava seus remédios, Antônio não conseguia deixar de pensar na oferta de Rogério. Estaria pronto para voltar ao mundo corporativo? Poderia realmente fazer a diferença a partir dali? O que Antônio não sabia era que sua decisão não apenas afetaria sua vida, mas desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces de Ouro Preto e revelariam segredos há muito enterrados. Enquanto a lua se erguia sobre as colinas de Minas Gerais, iluminando as ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, o destino tecia seus fios invisíveis, preparando o cenário para o próximo ato desta história cheia de reviravoltas inesperadas. A manhã em que Antônio decidiu aceitar a oferta de Rogério amanheceu com um céu limpo e um ar carregado de expectativas. Ele se vestiu com cuidado, escolhendo um terno que havia guardado durante anos, testemunha silenciosa de sua vida anterior. Ao chegar aos escritórios da Contabilidade Fernandes, Antônio não pôde evitar sentir uma mistura de nostalgia e apreensão. O edifício, uma estrutura imponente de vidro e aço, contrastava fortemente com a arquitetura colonial de Ouro Preto. Rogério o recebeu pessoalmente, seu sorriso cordial ocultando a satisfação de ter recrutado alguém com a reputação de Antônio. "Bem-vindo, Sr. Branco. Permita-me apresentar-lhe a equipe", disse Rogério, guiando-o pelos corredores reluzentes. Enquanto percorriam os escritórios, Antônio notou os olhares curiosos e, em alguns casos, receosos de seus novos colegas. Mas foi um olhar em particular que lhe gelou o sangue. Ricardo Mendonça, o diretor financeiro, o observava com uma mistura de surpresa e desdém de sua sala. Antônio e Ricardo haviam sido colegas de universidade, rivais em muitos aspectos. Vê-lo agora, em uma posição de poder, reavivou velhas lembranças e tensões que Antônio acreditava esquecidas. "Antônio Branco", disse Ricardo, aproximando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que surpresa vê-lo aqui. Pensei que você tinha deixado o mundo dos números por ervas e ungüentos?" Rogério, alheio à tensão entre os dois homens, interveio alegremente. "Ricardo, Antônio será um grande ativo para nossa equipe. Sua experiência e sua ética são exatamente o que precisamos." Ricardo assentiu, seu sorriso tornando-se ainda mais forçado. "Claro, Sr. Fernandes. Tenho certeza de que Antônio nos surpreenderá a todos." Enquanto Antônio se instalava em sua nova mesa, não pôde evitar sentir que havia entrado na toca do lobo. Ricardo Mendonça nunca foi conhecido por seu jogo limpo, e Antônio suspeitava que sua presença não seria bem-vinda. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Antônio mergulhou no trabalho, reaprendendo rapidamente as complexidades da contabilidade moderna. Sua ética de trabalho e sua habilidade para resolver problemas complexos logo chamaram a atenção de Rogério e outros executivos. No entanto, com cada sucesso, a animosidade de Ricardo parecia crescer. Os murmúrios nos corredores se intensificaram, e Antônio começou a sentir que estava caminhando sobre gelo fino. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde em um relatório importante, Antônio notou algo estranho nas contas que estava revisando. Pequenas discrepâncias, quase imperceptíveis, mas que somadas representavam uma quantia significativa de dinheiro. Intrigado e preocupado, Antônio decidiu investigar mais a fundo. O que descobriu o deixou gelado. Parecia haver um padrão de desvio de fundos, sutil mas sistemático. Enquanto contemplava o que fazer com essa informação, a porta de sua sala se abriu repentinamente. Era Beatriz Martins, uma jovem contadora que trabalhava diretamente com Rogério. "Antônio, você ainda está aqui?" perguntou Beatriz, surpresa ao vê-lo tão tarde. Antônio hesitou por um momento, mas algo no olhar franco de Beatriz o impulsionou a confiar nela. "Beatriz, acho que descobri algo preocupante." Beatriz se aproximou, curiosa. Juntos, revisaram os documentos e as suspeitas de Antônio. A expressão de Beatriz passou da curiosidade para a... "Isso é sério, Antônio. Precisamos investigar mais antes de dizer algo. Se for o que parece..." Antônio assentiu.
grato por ter uma aliada. Você tem razão, mas devemos ser cuidadosos. Não sabemos quem está envolvido ou até onde isso vai. O que nenhum dos dois sabia era que sua conversa não havia passado despercebida. Das sombras do corredor, uma figura os observava, seus olhos brilhando com malícia. Ricardo Mendonça havia escutado o suficiente para saber que precisava agir rápido. Naquela noite, enquanto Antônio voltava para casa, sua mente girava com as implicações do que havia descoberto. Estaria realmente preparado para enfrentar o que poderia ser um escândalo de proporções épicas? Enquanto isso, em outra parte da cidade, Mariana e Alexandra celebravam o sucesso de sua arrecadação secreta. Haviam conseguido juntar uma soma considerável, suficiente para tornar realidade o sonho de Antônio de ter seu próprio centro de medicina natural. Quando você acha que devemos dar a surpresa a ele? Perguntou Alexandra, empolgada. Mariana sorriu, pensativa. Logo. Muito em breve. Mal posso esperar para ver a cara dele quando souber. Pouco sabiam elas que seus planos estavam prestes a colidir com uma tempestade que se formava nos corredores da Contabilidade Fernandes. O amanhecer encontrou Antônio acordado, seus olhos cansados fixos no teto de seu modesto quarto. A noite havia sido longa, cheia de lembranças e preocupações. A descoberta das discrepâncias financeiras pesava sobre ele como uma laje. Levantou-se com determinação, decidido a chegar cedo ao escritório para continuar sua investigação discreta com Beatriz. No entanto, ao entrar no edifício da Contabilidade Fernandes, notou imediatamente que algo estava errado. Os funcionários o olhavam com uma mistura de curiosidade e receio, e os murmúrios cessavam abruptamente quando passava perto. Foi então que Rogério Fernandes apareceu, seu rosto normalmente afável, agora sombreado pela preocupação. Antônio, preciso vê-lo em meu escritório. Agora, disse Rogério, seu tom grave. Com o coração acelerado, Antônio seguiu Rogério. Ao entrar no escritório, encontrou-se cara a cara com Ricardo Mendonça, cujo sorriso triunfante fez seu sangue gelar. Senhor Branco, começou Rogério, sua voz tensa. Surgiram algumas acusações preocupantes. Ricardo apresentou evidências que sugerem que você tem desviado fundos da empresa. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Isso é absurdo. Eu tenho provas, Antônio, interrompeu Ricardo, deslizando uma pasta sobre a mesa. Transações suspeitas, todas vinculadas à sua conta. Como explica isso? Antônio olhou para os documentos, atônito. Eram as mesmas discrepâncias que ele havia descoberto, mas manipuladas para incriminá-lo. Isso é um erro. Eu descobri essas irregularidades ontem. Estava investigando. Investigando ou cobrindo seus rastros? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de falsa preocupação. Rogério levantou uma mão, silenciando ambos. Antônio, quero acreditar em sua inocência, mas essas acusações são sérias. Até que isso seja esclarecido, você terá que ficar suspenso. Antônio sentiu que o mundo desabava ao seu redor. Tudo pelo que havia trabalhado, a confiança que havia construído, parecia desvanecer em um instante. Saiu do escritório atordoado, consciente dos olhares e sussurros que o seguiam. No corredor, encontrou-se com Beatriz, cujos olhos refletiam preocupação e determinação. Antônio, não acredite que está sozinho nisso, sussurrou rapidamente. Sei que você é inocente. Vou ajudá-lo a provar isso. Essas palavras foram um raio de esperança na escuridão que o rodeava. Assentiu agradecido e saiu do edifício, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Enquanto caminhava pelas ruas de Ouro Preto, sua mente era um turbilhão de pensamentos. Como havia chegado a isso? Como poderia provar sua inocência? Sem perceber, seus passos o levaram à padaria de Mariana. O aroma de pão recém-assado o envolveu, trazendo um momento de conforto em meio ao caos. Mariana, ao vê-lo entrar com expressão abatida, soube imediatamente que algo estava errado. Antônio, o que aconteceu? E assim, no aconchego da padaria, Antônio desabafou. Contou a Mariana sobre seu trabalho na Contabilidade Fernandes.
a descoberta das irregularidades e as falsas acusações de Ricardo. Mariana ouviu atentamente, seu rosto passando da surpresa à indignação. Isso é terrível, Antônio. Mas você não está sozinho. Tem amigos aqui, pessoas que acreditam em você. Nesse momento, Alexandra entrou na padaria surpresa ao encontrar Antônio ali. Ao ser informada da situação, sua determinação se tornou evidente. Não deixaremos que o derrubem, Antônio, declarou Alexandra. Mas juntos encontraremos a verdade. Enquanto os três discutiam possíveis estratégias, nenhum deles percebeu que sua conversa estava sendo observada. Da calçada em frente, uma figura familiar os vigiava com interesse, Ricardo Mendonça. O diretor financeiro sorriu para si mesmo, satisfeito ao ver Antônio aparentemente derrotado. No entanto, a presença de Mariana e Alexandra o intrigava. Quem eram essas mulheres e por que pareciam tão decididas a ajudar Antônio? Ricardo tirou seu celular e fez uma foto discreta do trio. Tinha o pressentimento de que essa informação poderia ser útil no futuro. Enquanto isso, na padaria, Antônio começava a sentir que talvez nem tudo estivesse perdido. Com o apoio de seus amigos e a promessa de ajuda de Beatriz, talvez pudesse desvendar essa conspiração e limpar seu nome. O que nenhum deles sabia era que os eventos que se desenrolariam nos próximos dias não apenas mudariam suas vidas, mas revelariam segredos há muito enterrados que abalariam os alicerces de Ouro Preto. À medida que o sol se punha sobre a pitoresca cidade, tingindo o céu de tons laranja e rosa, o palco estava montado para o próximo ato deste drama. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, e logo a verdade viria à tona, com consequências que ninguém poderia prever. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Antônio e seus aliados. Beatriz, trabalhando discretamente de dentro da contabilidade Fernandes, começou a coletar informações que pudessem inocentar Antônio. Enquanto isso, Mariana e Alexandra mobilizaram a comunidade, buscando testemunhas que pudessem corroborar o caráter ilibado de Antônio. Uma tarde, enquanto Antônio revisava documentos na mesa da cozinha de Mariana, o sino da padaria soou. Mariana foi atender e retornou momentos depois com uma expressão de surpresa. Antônio. Há alguém que quer vê-lo, disse ela, dando um passo para o lado para revelar uma mulher elegante de meia-idade. Boa tarde, senhor Branco. Meu nome é Sofia Veloso, apresentou-se a mulher. Sou a esposa de Rogério Fernandes. O silêncio caiu sobre o ambiente. Antônio se levantou, confuso mas cortês. Senhora Veloso, é um prazer conhecê-la. Em que posso ajudá-la? Sofia olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Senhor Branco, vim para alertá-lo. As acusações contra o senhor são mais sérias do que imagina. Meu marido, Rogério, está sob uma enorme pressão para resolver isso rapidamente. Mas por que a senhora está me dizendo isso? Perguntou Antônio, intrigado. Sofia suspirou. Seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. Porque acredito na justiça, senhor Branco, e porque suspeito que há mais nessa história do que parece. Meu marido tem agido de maneira estranha ultimamente. E temo que esteja sendo manipulado. Mariana e Alexandra trocaram olhares de espanto. Essa revelação abria um novo caminho em sua investigação. Senhora Veloso, a senhora tem alguma ideia de quem poderia estar por trás disso? Perguntou Alexandra. Sofia negou com a cabeça. Não tenho certeza, mas notei que Ricardo Mendonça tem passado muito tempo com Rogério, até mesmo fora do escritório. Algo não se encaixa. Antônio sentiu um nó se formar em seu estômago. Suas suspeitas sobre Ricardo pareciam se confirmar. Obrigado por vir, senhora Veloso, disse Antônio. Há mais alguma coisa que possa nos dizer? Sofia hesitou por um momento, antes de tirar um pequeno dispositivo USB de sua bolsa. Isso contém cópias de alguns e-mails e documentos que encontrei no computador de Rogério. Não sei se serão úteis, mas... Antônio pegou o USB com mãos trêmulas. Isso pode ser crucial. Obrigado. Depois que Sofia partiu, o grupo mergulhou em um silêncio reflexivo. A situação era mais complexa do que haviam imaginado. Precisamos analisar essa informação imediatamente.
disse Alexandra, tomando a iniciativa. Vou ligar para Beatriz vir. Sua experiência na empresa será inestimável. Enquanto esperavam por Beatriz, Antônio não pôde evitar sentir uma mistura de esperança e apreensão. Que segredos aquele pequeno dispositivo guardava? E como tudo isso se encaixava no quebra-cabeça maior? Beatriz chegou pouco depois, seus olhos brilhando com determinação. Tenho investigado por conta própria, anunciou. E acho que encontrei algo interessante sobre Ricardo. O grupo se reuniu ao redor da mesa da cozinha, agora transformada em um improvisado centro de operações. Beatriz conectou o USB em seu laptop e começou a navegar pelos arquivos. Olhem isso, disse ela, apontando para um documento na tela. Parece que Ricardo tem estado envolvido em uma série de transações suspeitas há anos, mas sempre conseguiu encobrir seus rastros. Antônio se inclinou mais perto, sua mente contábil analisando rapidamente os números. Isso é incrível. Como ninguém notou isso antes? Porque ele é muito astuto, respondeu Beatriz, mas cometeu um erro. Em sua pressa para incriminar você, deixou um rastro, e agora temos a prova. A emoção na sala era palpável. Finalmente tinham algo concreto com o que trabalhar. Precisamos apresentar isso a Rogério, disse Mariana. Com essa evidência, ele não poderá ignorar a verdade. Mas Antônio hesitou. Não é tão simples. Se Ricardo é tão influente quanto parece, pode ter Rogério sob seu controle. Precisamos ser cuidadosos. Enquanto discutiam seu próximo movimento, nenhum deles notou a figura que os observava da rua, oculta nas sombras do entardecer. Ricardo Mendonça havia seguido Sofia e agora sabia que seu plano estava em perigo. Com um sorriso frio, tirou seu celular e discou um número. Temos um problema, disse em voz baixa. É hora de passar para o plano B. Enquanto a noite caía sobre Ouro Preto, o grupo na padaria não fazia ideia de que suas ações haviam posto em movimento uma série de eventos que logo atingiriam um ponto crítico. A verdade estava prestes a vir à tona, mas o preço poderia ser mais alto do que qualquer um deles imaginava. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento, como se a natureza pressentisse a tempestade que se aproximava em Ouro Preto. Antônio acordou cedo, sua mente ainda processando as informações descobertas na noite anterior. Sabia que hoje seria o dia em que enfrentaria Ricardo e Rogério com a verdade. Enquanto se preparava, seu telefone tocou. Era Beatriz, sua voz carregada de urgência. Antônio, você precisa vir ao escritório agora mesmo. Algo está acontecendo. Sem perder tempo, Antônio se apressou em direção à Contabilidade Fernandes. Ao chegar, deparou-se com uma cena caótica. Funcionários corriam de um lado para o outro, e havia um grupo de pessoas que ele não reconhecia em ternos escuros. Beatriz o interceptou na entrada. São auditores externos, sussurrou. Ricardo os chamou esta manhã. Estão revisando tudo. O coração de Antônio acelerou. Isso complicava as coisas. Onde está Rogério? Na sala dele, com Ricardo. Não saíram há horas. Antônio tomou uma decisão rápida. Preciso falar com eles. Agora. Ignorando os protestos de Beatriz, Antônio se dirigiu diretamente à sala de Rogério. Sem se preocupar em bater, abriu a porta. Rogério e Ricardo levantaram o olhar, surpresos com a interrupção. A tensão na sala era palpável. Senhor Branco, você não deveria estar aqui, começou Rogério. Mas Antônio o interrompeu. Tenho provas, declarou, tirando uma cópia dos documentos que haviam analisado na noite anterior. Provas de que Ricardo tem desviado fundos há anos. Ricardo empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Isso é ridículo. Rogério, este homem está desesperado para salvar sua pele. Mas Antônio não se deixou intimidar. Passo a passo, explicou as transações suspeitas, os padrões de desvio e como Ricardo havia tentado incriminá-lo. Rogério ouvia em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Quando Antônio terminou, houve um momento de silêncio tenso. Essas são acusações muito sérias, Antônio, disse finalmente Rogério. Você tem algo mais a dizer, Ricardo? Ricardo parecia encurralado, mas então um sorriso frio se desenhou em seu rosto. Na verdade, sim.
Acho que é hora de todos sabermos a verdade. Com um movimento rápido, Ricardo tirou um envelope de sua pasta e o deslizou sobre a mesa. Aqui está, Rogério. A prova de que você foi enganado não só por Antônio, mas pela sua própria esposa. Rogério abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia fotos de Sofia entregando o USB a Antônio na padaria. Sua esposa tem conspirado com Antônio o tempo todo, disse Ricardo com falsa simpatia. Como você pode confiar em alguém assim? O rosto de Rogério se obscureceu. Antônio, explique-se. Mas antes que Antônio pudesse falar, a porta se abriu bruscamente. Era Sofia, seguida de perto por Mariana e Alexandra. Chega de mentiras, declarou Sofia, sua voz firme. Rogério, é hora de você saber toda a verdade. O que se seguiu foi uma revelação após a outra. Sofia explicou como havia descoberto as manipulações de Ricardo, como havia buscado a ajuda de Antônio para expor a verdade. Mariana e Alexandra acrescentaram suas próprias peças ao quebra-cabeça, revelando como a comunidade havia estado apoiando Antônio todo esse tempo. Ricardo, vendo que seu plano desmoronava, tentou fugir, mas foi detido pelos auditores que haviam sido alertados por Beatriz. Rogério, sobrecarregado pelas revelações, deixou-se cair em sua cadeira. Todos esses anos, como pude ser tão cego? Antônio se aproximou dele. Não é tarde para fazer o certo, Rogério. Juntos podemos consertar isso. Nesse momento, como se o céu refletisse os acontecimentos na terra, ouviu-se um trovão e a chuva começou a cair sobre Ouro Preto. Enquanto os auditores levavam Ricardo para interrogatório e os funcionários se reuniam para entender o que estava acontecendo, Antônio percebeu que isso era apenas o começo. A verdade havia vindo à tona, mas as consequências apenas começavam a se desenvolver. Rogério, recuperando um pouco de sua compostura, levantou-se. Senhoras e senhores, acho que devo a todos uma explicação e um pedido de desculpas. Enquanto Rogério começava a falar, Antônio trocou olhares com Mariana, Alexandra e Beatriz. Haviam vencido essa batalha, mas sabiam que o caminho para a recuperação e a reconstrução da confiança seria longo. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando as ruas de Ouro Preto. Era como se a própria cidade estivesse se limpando, preparando-se para um novo começo. O que ninguém sabia naquele momento era que esse dia marcaria o início de uma transformação, não só para a contabilidade Fernandes, mas para toda a comunidade de Ouro Preto. E no centro de tudo estava Antônio, o homem cuja integridade havia desencadeado essa tempestade de mudanças. Os dias que se seguiram à revelação na contabilidade Fernandes foram um turbilhão de atividade em Ouro Preto. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade, causando comoção e gerando intermináveis discussões em cada esquina e café. Antônio se viu no centro de tudo, trabalhando incansavelmente com Rogério para desvendar anos de manipulação financeira e restaurar a integridade da empresa. As longas noites no escritório se tornaram a norma, mas desta vez Antônio não estava sozinho. Beatriz se tornou seu braço direito, sua mente aguçada para números, complementando perfeitamente a experiência de Antônio. Uma tarde, enquanto revisavam uma pilha particularmente complicada de documentos, Rogério entrou no escritório, seu rosto mostrando sinais de cansaço, mas também de determinação. Antônio, Beatriz, preciso falar com vocês, disse ele, sentando-se pesadamente em uma cadeira próxima. Ambos levantaram o olhar, curiosos. Tenho pensado muito sobre o futuro da empresa, começou Rogério, e cheguei a uma decisão. Quero que você, Antônio, assuma como diretor-geral. Antônio ficou sem palavras, completamente surpreso com a oferta. Rogério continuou. Sua integridade e sua visão são exatamente o que esta empresa precisa para se recuperar e crescer. E Beatriz, disse ele, voltando-se para a jovem contadora, gostaria que você fosse a nova diretora financeira. Beatriz ofegou, seus olhos se arregalando. Eu não sei o que dizer, gaguejou Antônio. Diga que sim, respondeu Rogério com um sorriso cansado. Vocês dois demonstraram ser não apenas capazes,
mas também éticos e comprometidos com o bem-estar da comunidade. É hora de uma mudança, e vocês são essa mudança. Depois de um momento de reflexão, Antônio assentiu lentamente. Aceito, mas com uma condição. Quero implementar um programa de responsabilidade social corporativa, usar os recursos da empresa para ajudar a comunidade que nos apoiou. Rogério sorriu, desta vez com genuíno entusiasmo. Me parece perfeito. Beatriz? Estou dentro, respondeu ela, sua voz cheia de determinação. Enquanto isso, em outra parte de Ouro Preto, Mariana e Alexandra enfrentavam um dilema diferente. A arrecadação de fundos que haviam organizado para Antônio agora parecia fora de lugar, dado seu novo papel na contabilidade Fernandes. O que fazemos com o dinheiro? Perguntou Mariana, olhando para a caixa cheia de doações. Alexandra refletiu por um momento. Acho que deveríamos falar com Antônio. Talvez ele tenha uma ideia de como usar esses fundos para beneficiar a comunidade. Decidiram visitar Antônio naquela mesma tarde em seu escritório. Quando chegaram e lhe contaram sobre a arrecadação secreta, Antônio ficou profundamente emocionado. Não posso acreditar que vocês fizeram isso por mim, disse ele, sua voz carregada de emoção. Foi então que teve uma epifania. Tenho uma ideia. O que acham de usarmos esses fundos como semente para um projeto maior? Poderíamos criar uma fundação que combine meus conhecimentos de medicina natural com recursos financeiros para ajudar quem mais precisa. Os olhos de Mariana e Alexandra se iluminaram com entusiasmo. É perfeito, exclamaram em uníssono. Nas semanas seguintes, Ouro Preto viu florescer uma série de iniciativas lideradas por Antônio e sua equipe. A nova fundação, batizada de Raízes de Esperança, começou a oferecer tratamentos naturais gratuitos a pessoas de baixa renda. A Contabilidade Fernandes, sob a direção de Antônio e Beatriz, implementou programas de capacitação e emprego para jovens de comunidades marginalizadas. A transformação foi notável. A empresa que outrora havia sido símbolo de corrupção se tornou um farol de esperança e mudança positiva. A comunidade, que sempre havia apoiado Antônio, agora via seus esforços multiplicados e devolvidos em dobro. Uma tarde, enquanto Antônio caminhava pelas ruas de paralelepípedos de Ouro Preto, parou em frente à padaria de Mariana. Através da vitrine, viu Mariana e Alexandra rindo enquanto decoravam um bolo. A cena o encheu de uma inexplicável sensação de calor. Entrou, o tilintar do sino anunciando sua chegada. Mariana levantou o olhar e sorriu amplamente. Antônio: que surpresa! Estava passando por aqui e pensei em dar um alô, disse ele, aproximando-se do balcão. Alexandra saiu da cozinha, limpando as mãos no avental. Estávamos justamente falando de você. Você ouviu as últimas notícias? Antônio negou com a cabeça, intrigado. O programa Raízes de Esperança foi indicado para um Prêmio Nacional de Inovação Social, anunciou Mariana com orgulho. Antônio ficou sem palavras por um momento. Isso é incrível, mas eu não teria conseguido sem vocês, sem esta comunidade. Os três amigos se olharam, conscientes de quanto as coisas haviam mudado em tão pouco tempo. De alguma forma, através de todas as provações e tribulações, haviam encontrado não apenas justiça, mas também um propósito maior. Enquanto compartilhavam um café e bolos, conversando animadamente sobre o futuro, Antônio sentiu uma profunda sensação de gratidão e pertencimento. Ouro Preto, com suas ruas de paralelepípedos e seu povo caloroso, não era apenas seu lar. Era o lugar onde ele havia redescoberto seu propósito, onde havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em números, mas nas vidas que você toca e nas diferenças que faz. A tarde deslizou para o anoitecer, e enquanto Antônio se despedia de suas amigas, soube com certeza que o melhor ainda estava por vir. A história de Ouro Preto, sua história, estava apenas começando a ser escrita. Os meses passaram, e Ouro Preto florescia sob a influência positiva das iniciativas de Antônio e sua equipe. A primavera havia chegado, enchendo as ruas de cores vibrantes e um ar de renovação. Numa manhã ensolarada, Antônio se encontrava em seu novo escritório na Contabilidade Fernandes.
revisando os últimos relatórios da Fundação Raízes de Esperança. O som de seu telefone o tirou de sua concentração. Era uma mensagem de Beatriz. Reunião de emergência em 10 minutos. Sala de reuniões principal. É importante. Intrigado e um pouco preocupado, Antônio se dirigiu rapidamente à sala de reuniões. Ao entrar, surpreendeu-se ao ver não apenas Beatriz, mas também Rogério, Mariana e Alexandra. "O que está acontecendo?" perguntou, olhando para os rostos sérios de seus amigos e colegas. Rogério foi o primeiro a falar. "Antônio, recebemos uma notícia inesperada. O governo estadual demonstrou interesse em nosso modelo de negócio socialmente responsável. Eles querem que o implementemos em nível estadual." Antônio ficou sem fôlego. "Em nível estadual? Isso é enorme." Beatriz assentiu, seus olhos brilhando com entusiasmo contido. "Não é só isso. Eles propuseram criar um novo departamento governamental dedicado a fomentar práticas empresariais éticas e programas de responsabilidade social. E querem que você o lidere." O silêncio caiu sobre a sala enquanto Antônio processava a informação. Era uma oportunidade incrível, mas também avassaladora. "Eu não sei o que dizer", balbuciou finalmente. Mariana se adiantou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "Diga que sim, Antônio. Você fez maravilhas aqui em Ouro Preto. Imagine o impacto que poderia ter em todo o estado." Alexandra assentiu em concordância. "Além disso, você não estaria sozinho. Todos nós estamos dispostos a ajudar no que pudermos." Antônio olhou para cada um de seus amigos, sentindo uma onda de gratidão e afeto. E o que acontecerá com a Contabilidade Fernandes? Com a Fundação? Rogério sorriu. "Beatriz está mais do que preparada para assumir as rédeas aqui. E quanto à Fundação, Mariana e Alexandra expressaram interesse em se envolver mais ativamente em sua gestão." Antônio tomou um momento para refletir. Esta oportunidade representava tudo pelo que havia trabalhado. A possibilidade de criar uma mudança real e duradoura, de ajudar mais pessoas do que jamais havia imaginado. "Está bem", disse finalmente, sua voz cheia de determinação. "Aceito o desafio." Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. A notícia da nova iniciativa estadual se espalhou rapidamente, gerando entusiasmo e expectativa em toda a região. Antônio se viu no centro de uma tempestade midiática. Se preparava para uma importante reunião com funcionários estaduais. Antônio recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Era Sofia, a esposa de Rogério. "Senhora Veloso, que surpresa!" disse Antônio, levantando-se para cumprimentá-la. Sofia sorriu calorosamente. "Por favor, me chame de Sofia. Vim para parabenizá-lo e fazer uma proposta." Intrigado, Antônio a convidou a se sentar. "Tenho acompanhado de perto seu trabalho, Antônio", começou Sofia. "E acredito que há um aspecto que poderíamos fortalecer ainda mais: a educação financeira para comunidades vulneráveis." Antônio assentiu, encorajando-a a continuar. "Tenho experiência em programas educacionais e gostaria de oferecer minha ajuda para desenvolver um currículo que possamos implementar junto com as outras iniciativas." A proposta de Sofia se encaixava perfeitamente na visão de Antônio. "É uma ideia excelente, Sofia. Adoraria que você se juntasse à equipe." Enquanto discutiam os detalhes, Antônio não pôde evitar refletir sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De um humilde herborista, agora estava prestes a liderar uma mudança em nível estadual, cercado por pessoas brilhantes e comprometidas. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa sob o céu estrelado de Ouro Preto, Antônio parou na praça principal. Os sons de música e risos enchiam o ar, e as luzes dos postes banhavam a cena em um cálido resplendor. Observou as famílias passeando, os idosos jogando dominó, os jovens compartilhando sonhos e esperanças. Naquele momento, Antônio sentiu uma profunda conexão com sua comunidade e um renovado senso de propósito. Tirou seu telefone e enviou uma mensagem para Mariana, Alexandra e Beatriz. "Vamos nos reunir amanhã.
Tenho uma ideia para tornar este projeto verdadeiramente transformador. Enquanto guardava o telefone, uma suave brisa acariciou seu rosto, trazendo consigo o aroma de jasmim e promessas de um futuro brilhante. Antônio sorriu, sabendo que o melhor ainda estava por vir. O que ele não sabia era que o destino tinha preparado mais uma surpresa, uma que mudaria não apenas sua vida profissional, mas também seu coração de uma maneira que nunca havia imaginado. O amanhecer encontrou Antônio em seu lugar favorito de Ouro Preto, um pequeno café com vista para a igreja de São Francisco de Assis. Enquanto esperava seus amigos, repassava mentalmente os planos para o novo projeto estadual. Mariana foi a primeira a chegar, seguida de perto por Alexandra. Ambas pareciam animadas e curiosas. "Bom dia, senhor funcionário estadual", brincou Mariana, sentando-se em frente a Antônio. Alexandra riu, juntando-se a eles. "Só espero que você não tenha se esquecido de seus velhos amigos, agora que é uma celebridade local." Antônio sorriu, grato pela leveza que suas amigas traziam à sua vida. "Nunca poderia esquecer vocês. Na verdade, vocês são uma parte crucial do que quero discutir hoje." Antes que pudesse continuar, Beatriz chegou, desculpando-se pelo atraso. "O trânsito estava horrível. Do que perdi?" "Nada ainda", respondeu Antônio. "Estava prestes a compartilhar minha ideia." Os quatro se inclinaram sobre a mesa, expectantes. "Tenho pensado", começou Antônio, "em como podemos garantir que este projeto estadual realmente beneficie as pessoas que mais precisam, e acho que a chave está em combinar nossas forças." Ele explicou sua visão. Um programa abrangente que combinasse a experiência financeira da contabilidade Fernandes, os conhecimentos de medicina natural das raízes de Esperança, a experiência educacional de Alexandra e as habilidades culinárias e empresariais de Mariana. "Imaginem centros comunitários em todo o estado", disse Antônio, seus olhos brilhando de entusiasmo, "onde as pessoas possam receber educação financeira, aprender sobre saúde natural e desenvolver habilidades empresariais. Poderíamos criar uma rede de apoio que realmente empodere as comunidades." O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção e possibilidades. "É brilhante", disse finalmente Beatriz. "Poderíamos revolucionar a forma como o desenvolvimento comunitário é abordado." Mariana e Alexandra assentiram com entusiasmo, já imaginando como poderiam contribuir. Enquanto discutiam os detalhes, elaborando planos e compartilhando ideias, Antônio não pôde deixar de notar como Beatriz participava com paixão em cada aspecto da conversa. Sua inteligência e comprometimento brilhavam, e Antônio se viu admirando não apenas sua mente, mas também a maneira como seus olhos se iluminavam quando falava em ajudar os outros. À medida que a manhã avançava, o grupo se separou para atender suas respectivas responsabilidades, mas com a promessa de se reunir em breve para continuar desenvolvendo o projeto. Antônio e Beatriz caminharam juntos de volta ao escritório, discutindo animadamente sobre os próximos passos. "Sabe", disse Beatriz de repente, parando no meio da rua de paralelepípedos, "eu nunca agradeci adequadamente a você." Antônio olhou para ela, confuso. "Me agradecer? Por quê?" "Por acreditar em mim", respondeu ela suavemente, "por me dar a oportunidade de crescer, de fazer uma diferença real." Seus olhos se encontraram e, por um momento, o burburinho da cidade pareceu desaparecer. Antônio sentiu um calor em seu peito que nada tinha a ver com o sol da manhã. "Beatriz, começou, mas foi interrompido pelo som de seu telefone. O momento se quebrou, e ambos continuaram seu caminho, um pouco envergonhados, mas com uma nova consciência um do outro. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Antônio dividia seu tempo entre preparar a transição para seu novo papel estadual e colaborar com sua equipe no desenvolvimento do programa abrangente. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, Beatriz entrou com uma pilha de documentos. "Antônio, acho que você deveria ver isso disse ela, sua voz misturada com emoção e preocupação. Os documentos revelavam que algumas das comunidades mais necessitadas do estado
haviam sido sistematicamente ignoradas em programas de desenvolvimento anteriores. Era uma injustiça que Antônio sentia que deveriam abordar imediatamente. Trabalharam juntos por horas, analisando dados e desenvolvendo estratégias para incluir essas comunidades em seu novo programa. À medida que a noite avançava, Antônio se deu conta de quão bem trabalhavam juntos, como suas mentes pareciam se complementar perfeitamente. Quando finalmente terminaram, exaustos, mas satisfeitos, Antônio olhou para Beatriz e sentiu que algo havia mudado entre eles. Não era mais apenas respeito e admiração profissional. Havia algo mais, algo que o assustava e emocionava em partes iguais. Beatriz, disse suavemente, obrigado por todo o seu trabalho. Eu não poderia fazer isso sem você. Ela sorriu, um leve rubor tingindo suas bochechas. Somos uma equipe, não é? Antônio assentiu, ciente de que equipe já não parecia a palavra adequada para descrever o que sentia. Enquanto se preparavam para sair, suas mãos se roçaram acidentalmente ao alcançar seus casacos. O contato enviou uma faísca elétrica através de ambos, e por um momento ficaram congelados, olhando-se nos olhos. Antônio sabia que estava à beira de algo importante, algo que poderia mudar sua vida mais uma vez. Mas desta vez, a mudança não o assustava. Sentia-se como o início de algo belo e emocionante. Com o coração batendo rapidamente, Antônio tomou uma decisão. Beatriz, eu estava me perguntando se talvez você gostaria de jantar comigo amanhã à noite? Não como colegas, mas como um encontro, completou Beatriz, sua voz suave, mas segura. Antônio assentiu, prendendo a respiração. O sorriso de Beatriz iluminou a sala. Eu adoraria, Antônio. Enquanto saíam juntos do escritório, sob o céu estrelado de ouro preto, Antônio sentiu seu coração se encher de uma nova esperança. O futuro, que já parecia brilhante com todos os seus projetos e sonhos, agora resplandecia com a promessa de algo ainda mais belo: amor. O que Antônio não sabia era que este novo capítulo em sua vida pessoal teria repercussões inesperadas em seu projeto estadual, levando a uma reviravolta nos acontecimentos que ninguém poderia ter previsto. Os meses seguintes passaram como um turbilhão para Antônio. O projeto estadual avançava a passos largos, transformando comunidades e mudando vidas. Seu relacionamento com Beatriz florescia, adicionando uma nova dimensão de felicidade à sua vida. Ouro Preto havia se tornado um modelo de desenvolvimento comunitário sustentável, atraindo atenção nacional e até internacional. Numa manhã ensolarada, Antônio se encontrava em seu escritório revisando os últimos relatórios quando recebeu uma ligação inesperada. Era o governador do estado. Senhor Branco, disse a voz do outro lado da linha, tenho notícias empolgantes. Seu programa chamou a atenção do governo federal. Eles querem implementá-lo em nível nacional. Antônio ficou sem palavras por um momento. Isso é incrível, senhor governador, mas também um enorme desafio. Eu sei, respondeu o governador. E é por isso que eles querem que você lidere a implementação. Precisarão que você se mude para Brasília. O coração de Antônio deu um salto. Brasília, longe de Ouro Preto, longe de seus amigos, longe de Beatriz. Eu preciso de tempo para pensar, senhor. Claro, disse o governador. Você tem uma semana para decidir. É uma oportunidade única, Antônio. Pense bem. Depois de desligar, Antônio ficou olhando pela janela. Sua mente um turbilhão de pensamentos. A oportunidade era incrível, a chance de impactar milhões de vidas. Mas o custo pessoal. Naquela noite, reuniu seus amigos mais próximos na padaria de Mariana. Beatriz, Mariana, Alexandra, Rogério e Sofia ouviram em silêncio, enquanto Antônio lhes contava sobre a oferta. É uma oportunidade incrível, Antônio, disse Rogério, quebrando o silêncio que se seguiu. Mas o que acontecerá com tudo o que construímos aqui? Perguntou Alexandra, sua voz carregada de preocupação. Mariana assentiu. Ouro Preto precisa de você, Antônio. Todos nós precisamos. Antônio olhou para Beatriz, buscando em seus olhos algum sinal. Ela lhe devolveu o olhar,
uma mistura de amor e tristeza em seu rosto. Acho, disse Beatriz suavemente, que você deve ir. Todos olharam para ela surpresos. Antônio dedicou sua vida a ajudar os outros, continuou Beatriz. Esta é sua oportunidade de fazê-lo em uma escala que nunca imaginamos. Sim, sentiremos terrivelmente sua falta, mas pensem em todas as vidas que ele poderia mudar. O silêncio caiu sobre o grupo, enquanto todos processavam as palavras de Beatriz. Foi então que Sofia falou. E se você não tivesse que escolher, Antônio? Todos se voltaram para ela, confusos. O que você quer dizer? Perguntou Antônio. Estava pensando, disse Sofia. Por que o programa tem que ser centralizado em Brasília? Por que não podemos propor um modelo descentralizado? Com Ouro Preto como sede principal? Os olhos de Antônio se iluminaram. Isso poderia funcionar. Poderíamos estabelecer centros regionais em todo o país, coordenados daqui. E poderíamos usar a tecnologia para conectar todos os centros, exclamou Alexandra, entusiasmada. Poderíamos criar uma plataforma online para compartilhar recursos e conhecimentos, acrescentou Beatriz, sua mente já trabalhando nas possibilidades. A energia na sala era elétrica. Todos começaram a contribuir com ideias, expandindo a visão original de Antônio em algo ainda maior e mais ambicioso. Isso é maior do que todos nós, disse Antônio, olhando para seus amigos com gratidão. Vamos precisar de ajuda. Conte comigo, disse Rogério. Posso usar meus contatos no mundo empresarial para conseguir apoio e financiamento. E eu posso trabalhar no currículo educacional para os centros, ofereceu Sofia. Mariana sorriu. Minha padaria pode ser um centro de teste para programas de empreendedorismo culinário. E eu posso coordenar com as escolas locais programas de educação financeira para crianças, acrescentou Alexandra. Antônio olhou para Beatriz, que lhe devolveu o olhar com um sorriso radiante. E você e eu podemos liderar tudo isso juntos, disse ela. Naquele momento, Antônio soube que havia encontrado a solução perfeita. Não precisava escolher entre sua missão e seu lar, entre seu trabalho e seu amor. Poderia ter tudo, com as pessoas que mais importavam ao seu lado. Na semana seguinte, Antônio apresentou a proposta ao governador e ao governo federal. A ideia de um programa nacional descentralizado, com Ouro Preto como centro de inovação e coordenação, foi recebida com entusiasmo. Nos meses que se seguiram, o sonho se tornou realidade. Centros comunitários começaram a surgir em todo o país, cada um adaptado às necessidades específicas de sua região, mas todos conectados pela visão e pelos valores que Antônio e sua equipe haviam estabelecido. Um ano após o início do Programa Nacional, Antônio se encontrava novamente na praça principal de Ouro Preto. O lugar fervilhava de atividade, com visitantes de todo o país que haviam vindo ver o modelo original que inspirara um movimento nacional. Enquanto observava as pessoas, sentiu uma mão deslizar na sua. Era Beatriz. No que você está pensando? Perguntou ela suavemente. Antônio sorriu, apertando sua mão. Enquanto tudo mudou, e em como sou sortudo por ter você ao meu lado nesta jornada. Beatriz se inclinou e o beijou suavemente. Estamos apenas começando, Antônio. O melhor ainda está por vir. E enquanto o sol se punha sobre Ouro Preto, banhando a cidade em um cálido resplendor dourado, Antônio soube que Beatriz tinha razão. Este não era o fim de sua história, mas o começo de um novo e emocionante capítulo. A pequena cidade que uma vez o acolhera como um humilde herborista, agora se tornara o coração de um movimento nacional de mudança e esperança. E Antônio, o homem cuja integridade havia desencadeado tudo isso, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, com o amor de Beatriz e o apoio de sua comunidade ao seu lado. Enquanto caminhavam juntos pelas ruas de paralelepípedos, Antônio refletiu sobre a incrível jornada que o trouxera até ali. De encontrar 10.000 dadales na rua, a liderar um programa nacional, sua vida havia sido uma série de reviravoltas inesperadas e bênçãos ocultas. Mas o mais importante, percebeu, era que havia encontrado algo mais valioso que qualquer soma de dinheiro. Um propósito, um lar e um amor verdadeiro. E assim,
Com o coração cheio de gratidão e esperança, Antônio Branco olhou para o futuro, pronto para escrever o próximo capítulo de sua extraordinária história.